Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo informativo e hoje eu venho trazer para vocês sobre rótulos, como interpretar um rótulo de um alimento. Você tem dúvida com relação a isso? Você sabe interpretar um rótulo? Quando você pega um produto em mãos, você sabe o que olhar primeiro? O que significa o quê? Então vamos lá. Primeiramente, eu até anotei aqui algumas informações para mim não esquecer de passá-las para vocês. Nós temos que olhar o que? Validade, tá? Quando você pega um produto em mãos, você tem que analisar a validade. Geralmente está próxima ali a data de fabricação. Então você olha a validade. Fuja de alimentos vencidos. Ai, Nutri, mas eu ouvi dizer que quando o produto está vencido, ele ainda tem uns diazinhos de tolerância. Cada empresa tem um período X de tolerância. E como você vai saber se é um dia, 5 dias, um mês, tá? Então, confiem na data de validade e sigam aquilo metodicamente, tá? Isso não dá pra gente fugir. Inclusive, se você encontrar produtos com a validade passada lá no supermercado, chama o responsável e mostre que a validade já está ultrapassada, tá? Que já atingiu a data de validade ali. Faça este favor ao estabelecimento e aos próximos que virão ali adquirir aquele produto que às vezes não se atentam a essa informação. Segundo ponto, o que eu devo olhar em segundo lugar? Lista de ingredientes, tá? Então, na lista de ingredientes, nós vamos ter quais informações? Basicamente, a que mais interessa, que é o que tem ali dentro, tá? Quando eu vou comprar um produto final, eu tenho que entender, compreender perfeitamente o que tem dentro daquele produto. Então, vamos falar sobre a lista de ingredientes. Primeiro ponto, ela vai estar sempre na ordem do que mais contém no produto, tá? Então, se eu pego um produto final, se eu pego ali um produto comercial final e eu observo que na lista de ingredientes o primeiro ingrediente é açúcar, eu sei que o que mais contém naquele produto é açúcar, certo? Então aí eu já vou compreender aquilo que eu estou consumindo. Então, fujam de produtos cuja lista de ingredientes tem muitos nomes que vocês não compreendem perfeitamente o que é. Glutamato monossódico, edulcorante de não sei o que, conservante de não sei o que e tudo mais. Fujam desses nomes, tá? Nomes que você não entende o que é, que não fica claro o que é, significa que é um produto menos natural, tá? Que foi adicionado muita coisa ali. Vamos trazer para nossa realidade, galerinha. Quando a gente fala de produto de prateleira, naturalmente ele tem que ser conservado de alguma forma. E a indústria alimentícia evoluiu muito nisso. E realmente hoje nós temos produtos que conseguem ser conservados em prateleiras mediante aditivos naturais, trabalhando até mesmo com jogo nutricional. Por exemplo, suco de maçã é um produto que ajuda muito a conservar produtos, né? Outros produtos. Então, assim, nós temos essas jogadas nutricionais, tá? Só que, de uma certa forma, todos os produtos de prateleira precisam ser conservados, precisam manter o sabor. Então, muitas vezes, você fugir 100% desses nomes acaba sendo difícil, tá? Então, nós temos aí alimentos que a gente chama de minimamente processados, os processados, ultraprocessados, né? Dentro dessa questão de rotulagem aí, nós temos o que chamamos de menos pior, tá? Então, você colocando na balança, na hora que você for fazer a avaliação do produto comercial final que você pretende adquirir, você faz o balanço e vê que ele acaba sendo menos pior, vê a necessidade daquele produto no seu dia e a frequência que ele vai aparecer na sua rotina alimentar. Tudo isso é de grande valia para você saber se vale a pena consumi-lo ou não. Por que eu estou fazendo esse parênteses aqui para vocês? Porque se vocês forem ficar metódicos também com essa questão de rotulagem, vocês acabam fugindo de muitos produtos e para não falar da maioria, né? Então nós temos que jogar com a nossa realidade.
Eu percebo que em consultório o pessoal me procura muito com esse objetivo de, além de cuidar da saúde, da parte estética ou de alguma comorbidade existente, precisam de praticidade, ao mesmo tempo querem ter um paladar agradável no seu dia a dia alimentar, né? Então, muitas vezes essas jogadas acaba sim tendo a possibilidade de entrar algum produto industrializado na sua rotina alimentar, desde que todo dia seja analisado de uma forma qualitativa, que você tenha esse alimento contabilizado de acordo com as suas reais necessidades e que obviamente aquele produto ele não vai sempre permanecer na sua rotina alimentar. Ora ele entra, ora ele sai e assim a gente mantém um equilíbrio nutricional, até porque você não pega um plano alimentar e segue ele pro resto da vida. Então tudo tem que ser ponderado, tá, gente? Nós temos alimentos que particularmente eu chamo de menos pior, que dá pra gente trabalhar numa rotina alimentar sim, sem problema algum, tá bom? Então não fiquem metódicos, mas ao mesmo tempo sejam conscientes com aquilo que vocês estão consumindo. Porque vejamos, a indústria alimentícia também visa lucro, tá? Então são empresas que pretendem lucrar mediante o seu consumo. Sendo assim, quanto mais rigoroso você for na hora de comprar, mais a indústria alimentícia vai se atentar a estes cuidados na hora de elaborar um produto. Porque a empresa vai pensar, poxa, o meu público-alvo, eles estão ficando mais minuciosos na hora de avaliar o produto. Eles estão querendo mais qualidade, eles estão pedindo por mais qualidade. Vai caber à empresa que quer vender proporcionar mais qualidade nutricional. Tanto que é nesse aspecto que esse mundo da indústria alimentícia saudável tem crescido tanto, né? E a gente vê produtos cada vez mais interessantes de serem consumidos e colocados no nosso dia a dia. Então, vale a pena sim você pedir por qualidade, você ser mais rigoroso na hora de analisar um rótulo, para que a indústria alimentícia veja isso e transpareça em produtos futuros, né? Que a gente consiga ter cada vez mais ofertas de produtos práticos, saborosos e com qualidade nutricional, ok? É tudo questão de oferta e demanda, tá? Tanto que vocês observam aí que as pessoas elas têm um objetivo maior, quase que predominante da perda de peso. O que vem estampado nos rótulos? Zero, light, diet, né? Baixa caloria. É isso que vem estampado. Por quê? A população está pedindo isso e o marketing observa como que a população está se comportando, o que ela busca na hora de fazer uma aquisição alimentar e vai ofertar dessa forma, tá? Então, sejam mais críticos na hora de avaliar um rótulo, não metódicos ao extremo, mas sejam mais críticos sim, porque isso na indústria tem impacto e vai transparecer futuramente para nós, como já está transparecendo, né? Bom, então nós estamos falando aqui dos ingredientes, fujam então daqueles nomes estranhos nos quais vocês não compreendem o que é, tá? Então quanto mais ingrediente cujo nome você compreende, né, o que é, melhor. Por exemplo, você vê lá uma lista de ingredientes com castanha de caju, azeite, tomate, banana, enfim, são produtos que, poxa, eu leio, sei o que é. Então você sabe o que você está consumindo. E lembre-se, os ingredientes vão estar sempre na ordem do que mais contém no produto, tá? Vai estar sempre nessa ordem. Pontuei com vocês sobre a validade, então é o primeiro ponto que vocês têm que analisar lá no produto, né? Olhar a validade do produto e confiar nessa validade. Agora, vamos entrar num outro ponto que são os sinônimos de açúcares. Eu vou deixar aí para vocês uma imagem que tem vários nomes que significam açúcar, tá? Quando a gente fala desses nomes, nós temos que entender que não é que necessariamente a indústria alimentícia
quer nos enganar, mas é que realmente nós temos diversos componentes na natureza que desempenham o papel do açúcar, que é aquela questão do pico de glicemia, enfim, né? Então nós temos aí, por exemplo, açúcar invertido, a maltodextrina. Muitas vezes nós vemos lá zero açúcar, mas contém esses outros tipos de açúcar, tá? Aí sim entra uma forma de, eu não utilizo nem o termo enganar, mas procurar deixar o consumidor sem a informação concreta, né? Omitir informação, digamos assim. Então, o paciente, por exemplo, que é diabético, ele está em busca de um produto sem açúcar. Quando ele lê sem açúcar, ele vai acreditar naquilo que está lá. Só que ele esquece que na natureza e na indústria, nós temos diversos sinônimos de açúcar. Isto é, produtos que vão desempenhar o mesmo papel do açúcar. Então, ele acaba comprando ali 6 por meia dúzia, né? Então, fiquem atentos aí com relação a esses nomes. Precisa decorar todos? Não, mas é interessante a gente saber que existe sim sinônimos de açúcar. E quando está escrito zero adição de açúcar, não necessariamente significa que não tem nenhum outro sinônimo dele ali presente, tá? A diferença de diet e light é uma coisa assim que as pessoas ainda ficam um pouco confusas, né? Vejamos, quando eu falo de um produto light, isso significa que a empresa reduziu 25% de algum componente. Pode ser do açúcar, pode ser da gordura, tá? Reduziu 25% de algum componente. Diet significa que algum componente foi retirado totalmente. Necessariamente o açúcar? Não, qualquer componente, tá? Significa que a empresa retirou algum tipo de componente ali daquele produto. Feito isso, compreendido o que significa light e diet, agora nós temos que trazer uma outra questão aí em pauta. Auxilia no processo de redução de peso, por exemplo? Pode ser que sim, dependendo do produto e dos ingredientes que contém ali. Porque reduzir alguma coisa ou retirar alguma coisa não significa que melhorou a qualidade daquele produto, certo? Um outro ponto. Quando reduz, ou principalmente quando retira algum componente daquele produto, você concorda que para a empresa vender ainda tem que ser saboroso? Ainda tem que ser chamativo? Então a empresa vai e adiciona outra coisa. Quer ver um exemplo? Chocolate diet. Normalmente eles retiram o açúcar, porém o que aumenta é a gordura, tá? Justamente para manter o paladar daquele produto. Afinal, tem que vender, tá? Então, nem sempre é interessante a gente optar por light e diet. Por que normalmente as pessoas optam por esses produtos? Porque se a gente analisar a questão calórica, a maioria das vezes são os produtos que menos têm calorias, tá? Justamente por essa jogada nutricional. Mas eu tô falando para vocês que não necessariamente são produtos com mais qualidade. Poxa, Nutri, mas o que interessa é que tem menos calorias, então engorda menos. Ok, engorda menos, só que te inflama mais. E quando te inflama mais, o resultado disso a longo prazo é o excesso de peso, tá? Então acaba não sendo jogo você basear a sua rotina alimentar para diet, light, tá? Então, alguns momentos é interessante, em alguns produtos, em alguns planos, dá pra gente trabalhar com essas opções? Dá, só que embasar a sua rotina alimentar em diet light não é interessante. Principalmente porque são produtos que na maioria das vezes aparecem adoçantes artificiais, né? Então aí você acaba
deixando aquela questão de resistência à insulina um pouco conturbada, né? Porque a gente sabe que adoçantes artificiais a longo prazo podem desempenhar o mesmo papel do açúcar nessa questão de resistência à insulina. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração na hora de ponderar o consumo de light e diet, tá? E aí eu falo para vocês a mesma questão de produtos zeros, entra nessa mesma proporção. Eles retiram alguma coisa, colocam outra, tá? É a mesma, entra no mesmo ponto aí. Produtos sem glúten e sem lactose, tá? Então, tirar o glúten, tirar a lactose, é legal? É melhor? Eu preciso adquirir estes produtos? Aí eu te faço uma pergunta. Você tem intolerância à lactose? Você tem alergia ao glúten, por exemplo? Você é uma pessoa que, mediante aos exames, foi comprovado que você não pode consumir esses produtos? Não? Então não é válido para você. Uma que normalmente são produtos mais custosos e outra que não necessariamente são mais saudáveis, tá? Qual que é a diferença desses produtos? Um foi retirado o glúten e o outro foi retirado a lactose. E o que esses produtos, o que esses componentes interferem na perda de peso? Só vai ter diferença estes produtos para quem tem alergias, intolerâncias, para públicos específicos, tá? Até porque é comum você ver produtos sem glúten que são riquíssimos em corantes, em conservantes, em aditivos, né? Até mesmo farinhas brancas, né? Então, não necessariamente produtos sem lactose e sem glúten são melhores para serem consumidos, tá? Até mesmo esse público que é intolerante a glúten, que tem essa questão com o glúten e a lactose, né? Eles têm que ponderar muito na hora de escolher, porque além de ter menos opções, digamos assim, como eu falei, não necessariamente são de qualidade. Então, muitas vezes, nem para eles é válido. Por quê? Não é porque eles são intolerantes, têm alergias, têm essas restrições, que eles não vão se atentar à qualidade nutricional também, né? Então, às vezes, nem para os próprios alergênicos intolerantes é válido, quanto mais para quem não é, tá? A questão do sódio, esse é um ponto que aí eu já entro lá na tabelinha nutricional. Vocês observaram que até o momento eu não falei de tabela nutricional, tá? Porque as pessoas normalmente vão nela direto para olhar a quantidade de carbo, proteína ou caloria total. Normalmente é caloria total, né? E já fazendo essa observação, um alimento que engorda menos, como eu falei, não necessariamente é mais válido que outro, tá? Porque você consome menos calorias, ok, mas às vezes você está inflamando o seu corpo com conservantes, adoçantes artificiais, né? E aí você vai acabar tendo outros problemas. Função intestinal inadequada, inflamação, né, no seu corpo como um todo, vai começar a atrapalhar sinalizações aonde a gente tem uma relação aí de fome e saciedade, né? Então, assim, são produtos que a indústria alimentícia coloca no produto final e não necessariamente tem impacto na caloria total, mas que o seu corpo vai sentir isso a longo prazo. Isso acontece, por exemplo, com sucos, né, de saquinho, que eles são menos calóricos, né? Docinhos industrializados, que são menos calóricos, mas são cheios de adoçantes artificiais. Então, assim, caloria não significa nada, tá? O produto ser menos calórico não significa que ele tem mais qualidade. Ok? Então, fiz essa observação, vamos voltar para a tabela nutricional e falar do sódio. O sódio é uma questão que a gente tem sim que analisar,
Porque muitas vezes produtos que a gente nem imagina que tem sódio tem uma alta quantidade de. Nós temos uma quantidade limite a ser consumida de sal na nossa rotina. O sódio é um componente do sal, então nós também temos uma quantidade limite de sódio. Só que nós devemos levar em consideração que nós adicionamos sal na comida, que nós consumimos um patezinho ali, um requeijão lá, um pão integral ali, são todos produtos que, se eu for olhar na tabela nutricional, tem sódio. Então, se eu for somatizando, olha o quanto de sódio eu não consumo no meu dia. E aí vem aquela questão, né? Nossa, eu tomo tanta água e ainda me sinto retida, com retenção hídrica, inchada, né? Tenho problemas com relação à minha pressão arterial, às vezes eu sinto dores de cabeça de forma excessiva e às vezes não se atenta a essa questão do sódio. Então isso é muito importante. Eu já quero fazer uma observação aí sobre a nova rotulagem, né, que foi aprovada aí uma lei aonde vai mudar algumas informações nutricionais aí das embalagens de alimentos, o que foi uma grande conquista. Agora nós vamos conseguir comparar os alimentos por uma porção específica. Então vai vir especificado 100 gramas ou 100 ml. E na hora de a gente pegar um produto ali, o mesmo produto de marcas diferentes, nós vamos conseguir ter a mesma proporção de alimento para comparar, por exemplo, o sódio, tá? Porque isso acontece muito. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, um iogurte, né? Eu pego um iogurte, lá tem 170 gramas. Aí no outro ele é pequenininho, tem 60 gramas. Aí eu vejo que um tem mais sódio que o outro, mas é óbvio, aqui tem mais produto, aqui a porção tá maior. E agora? Mas no final das contas, qual que tem mais sódio, né? Então, assim, às vezes fica impossível fazer essa conta aí na hora lá da compra. Então agora vai ficar mais fácil pra gente comparar, né? Vai ser na mesma proporção, então isso vai elucidar muito mais. Uma outra questão é que vai vir uma lupa dizendo alimento com alto teor de açúcares, alimento com alto teor de gordura, alimento com alto teor de sódio. Então esse alerta já vai estar presente ali na embalagem, o que vai ficar ainda mais fácil, né? Porque como eu falei para vocês, tem sinônimos de açúcar. Então quer dizer, se tiver outros açúcares ali, esse sinalzinho já vai estar lá e eu já vou saber. Então a indústria alimentícia já não pode colocar mais 0 açúcar, por exemplo, né? 0 açúcares, porque já vai estar escrito lá, já vai estar com esse sinalzinho evidente que sim, ele é um alimento rico em açúcar. Então vai facilitar bastante. Um outro ponto é que a tabela nutricional vai ser padrão, né? Ela vai ser preta e branca. E isso vai impedir com que as indústrias alimentícias consigam camuflar algumas informações em jogos de cores, né? Então também vai facilitar bastante, tá? Então isso aí logo vai ser colocado em prática, já tem até um prazo aí e vai ficar bem mais fácil para a gente conseguir interpretar um produto. Agora eu quero entrar num assunto que também costuma surgir algumas dúvidas, né? Que são com relação aos produtos orgânicos. Nós temos o produto final orgânico e nós temos produtos de prateleira que contêm ingredientes orgânicos. O orgânico significa que não teve adição de produtos químicos, né? E nessa não adição de produtos químicos, eu consigo, obviamente, preservar muitos nutrientes. Então, assim, é interessante a gente fazer a aquisição de produtos que contenham ingredientes orgânicos ou até mesmo de alimentos orgânicos. É muito interessante. Só que eu preciso fazer a base da minha alimentação só de produtos orgânicos? Gente, eu gosto de trabalhar com a realidade, tá? Eu tenho sim que ponderar o custo final, né? O alimento, ele tá presente ali na nossa rotina né, diária, nós precisamos comer diariamente, nós precisamos nutrirmos, né, de forma diária e ao mesmo tempo, infelizmente,
algumas questões de custo são repassadas para o consumidor final, nós. Então, isso tem sim que ser levado em consideração na hora de uma elaboração de um plano alimentar, por exemplo, né? Então, qual é a sua condição financeira? Qual é a sua disponibilidade para adquirir esses produtos? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Você tem condições de fazer a base da sua alimentação de produtos orgânicos? Perfeito. Show de bola. Você não tem? Não tem problema, tá? É tudo uma questão de ponderar. Obviamente, investimento é uma coisa que eu sempre falo para o paciente levar em consideração. Você é o tipo de pessoa que fala que orgânico é caro, mas quando sai numa balada consome lá a bebida mais cara? Poxa, então peraí. Não, Nutri, mas aí você tá comparando duas situações diferentes. Eu tô numa festa de vez em quando, que eu tô lá e tudo mais. Certo, eu dei um exemplo básico, mas eu quero trazer você para esse momento de reflexão. Como que você gasta o seu dinheiro no dia a dia, na rotina, de uma forma geral? Sabe por quê? Aqui eu não estou te trazendo para uma questão de produtos e questões supérfluas, inúteis. Não, eu estou trazendo você para refletir sobre a sua saúde, tá? Então, será que realmente não tem nenhum ponto da sua rotina financeira no qual você possa mexer para conseguir investir um pouco mais na sua saúde? Deu para entender o que eu quero dizer, tá? Então, realmente, nada impede você trabalhar com, de vez em quando, uma bebida alcoólica, um chocolate tradicional, comum, né? Pedir um lanche, uma pizza, enfim. Mas eu tô falando de investimento. Eu tô falando de analisar os seus gastos, analisar as suas prioridades e trazer isso para a sua rotina alimentar, que de uma forma geral vai te levar ao seu objetivo estético, de saúde, longevidade. Poxa, eu tô te trazendo para refletir sobre a sua saúde, não é qualquer coisa, tá bom? Mas ao mesmo tempo, eu estou falando para você, estou te afirmando que não tem necessidade de embasar sua rotina em alimentos orgânicos, assim como nós devemos tirar da nossa mente que seguir um estilo de vida saudável é custoso. Uma coisa que eu costumo falar bastante em consulta, dar bastante de exemplo é o seguinte: alguns chocolates importados ou bem famosinhos, alguns refrigerantes bem famosinhos que nós encontramos aí facilmente em supermercados, eles são baratos? Não. Muitas vezes você paga a marca, tá? Só que ao mesmo tempo, chocolate, refrigerante, esses produtos que eu dei de exemplo, eles são básicos na sua rotina, mesmo que você não tenha um estilo de vida saudável. De uma forma geral, são produtos básicos? Não, né? Você não vai deixar de alimentar ali a sua família um mês, uma semana e para comprar esses produtos supérfluos, concorda? Perfeito. Agora, na alimentação saudável acontece a mesma coisa. Qual é o básico? É o hortifruti, né? É a alimentação rotineira mesmo, é um tubérculo, é um arroz, é um feijão, enfim. Isso é o básico da alimentação saudável, é o mais natural possível, tá? Agora, a indústria alimentícia veio com diversas possibilidades da gente conseguir atrelar paladar, qualidade nutricional, praticidade na nossa rotina. E aí veio o que a gente pode nomear de produtos saudáveis supérfluos. Assim como nós temos os produtos supérfluos numa alimentação não saudável, nós temos os produtos supérfluos no mundo saudável também. O que eu quero dizer para vocês? É que a alimentação saudável não deve ser cara, tá?
Quando você olha um produtinho saudável, até vê uma nutricionista, eu mesmo costumo falar bastante nas minhas redes sociais sobre algum produto que eu acho interessante, eu posto aí para vocês como indicação. Aí você acaba vendo lá, nossa, mas isso aqui é caro. O que é caro para você? Aquilo que você não tem condições de pagar no momento ou aquilo que você não está disposto a pagar? O que é caro para você? Você acha aquele produto caro porque você não tem condições no momento ou porque você acha que não vale? Então, nós temos que analisar primeiramente isso. Não é porque realmente eu não tenho condições e tudo mais. Ok, sem problema nenhum, aquilo não precisa fazer parte da sua rotina. Até porque, utilizando alimentos naturais, você consegue em casa fazer uma grande refeição com um grande paladar, se não melhor do que aquele produto industrializado, mesmo que designado saudável. Você consegue fazer aí na sua casa gastando menos, sem sombra de dúvidas, tá? Então você não precisa ter essa imagem na sua cabeça de que comer de forma saudável é caro. Não é, não deve ser. Agora, alguns produtinhos de vez em quando cabe na sua rotina, cabe na sua condição financeira, ok, muito bem, no final de semana deu uma vontade absurda de doce, eu vou lá na lojinha de produto natural e compro um docinho mais caro, porém extremamente saudável, cujo rótulo é muito interessante, né? Eu vejo que é um produto de qualidade. Poxa, sensacional. Agora, aquilo ali precisa fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia? Não. A alimentação saudável não pode, não deve ser cara, tá bom? A indústria alimentícia está aí para nos ajudar. Então, realmente, de vez em quando você quer se permitir a algo com mais paladar ou a algo diferente e ainda saudável, está disposto a pagar naquele dia, naquele momento, aquele valor, tranquilo, tá? Mas tira isso da mente de que todos os dias você precisa se apresentar aquele produto, de que frequentemente você precisa comer algo caro, tá? Tanto que o profissional nutricionista deve sim sempre levar em consideração a condição financeira e as fases de vida. Ora você está com uma disponibilidade maior financeira para gastar com alguns supérfluos mais gostosinhos, práticos e nutricionalmente melhores. Ora você fala assim pro profissional: olha, agora eu tô investindo em outra coisa, né? Então tem como a gente maneirar aí um pouquinho alguma coisa e tudo mais. O profissional vai trazer isso para a sua realidade, porque ainda assim você vai estar se cuidando, você vai estar se nutrindo, você está se levando em prioridade, né? Olhando você com prioridade, você em primeiro lugar, simplesmente adequando a fase ali da sua vida, tá? Então tira isso da cabeça de que a alimentação saudável tem que ser cara. Não, não, tá? Um outro ponto e último que eu quero abordar com vocês é sobre essa questão dos transgênicos, tá? O que é transgênico? É quando um produto recebe o gene de outro, tá? Então, de uma forma química, né? Acontece essa mudança daquele produto a nível genético. Isso acontece, por exemplo, com algumas frutas, né? Com a soja, por exemplo. A ideia é fazer com que esse alimento seja mais enriquecido nutricionalmente ou que ele seja preservado, que aquele produto ele crie uma defesa própria dele e que não seja atacado por pragas, por exemplo, né? Então tem esses objetivos aí de fazer essa mudança gênica aí do produto, né? De uma forma geral, a gente fala assim que os transgênicos são modificados, né? O próprio nome já diz, são os produtos geneticamente modificados. Então é interessante sim a gente fugir desses produtos, tá? E na embalagem a gente vê essa representação, é um triângulo amarelinho com um T em preto. Então, quando você vê esse sinalzinho nas embalagens,
significa que ali contém produto transgênico ou o produto em si é transgênico, né? Então é interessante sim a gente não deixar esse tipo de produto aparecer com frequência na nossa rotina, justamente porque ele não é natural, ele já foi modificado, tá? Então é interessante a gente ponderar tudo isso aí, tá bom? Então espero que tenha ficado claro sobre essas informações na hora de interpretar um rótulo. Eu sei que é muita informação, que às vezes vocês falam assim, olha, eu vou fazer compra, às vezes mal tenho tempo para realmente fazer a compra, se eu for ficar me atentando a tudo isso, não vou sair do supermercado. Eu garanto para vocês que quando vocês compreendem tudo isso e começam a colocar em prática no dia a dia de vocês, seja no produto que tem em casa, seja em alguma coisa que tem ali na mesa de alguém, você pega sem querer e começa a olhar, começa a ter essa questão mais crítica. Isso tudo se torna muito natural. E aí, diante da compra mesmo de vocês, quando vocês percebem, já está lá avaliando aquele produto, né? E também quando vocês se apegam a uma marca, sabe que aquela marca ali sempre tem e já sabe o componente, também fica mais fácil, né? Então é tudo questão mesmo de tornar hábito. Comecem a ser críticos com os rótulos. Começa a olhar o produto que você tem aí na sua casa. Pega o rótulo, olha a validade, olha os ingredientes, a ordem dos ingredientes, vai na tabelinha nutricional, olha a quantidade de sódio, né? Procura o triângulozinho com amarelo com um T em preto, vê se aquele produto é transgênico, vê nos ingredientes se tem alguma coisa orgânica, vê se é light, diet, né? Observa o que eles retiraram, o que eles diminuíram nesse produto. Então tenham esse olhar um pouco mais crítico com relação aos produtos, aos rótulos, né? Justamente para que a indústria comece a observar o quanto a população está atenta a isso e comecem a nos responder cada vez mais com qualidade nutricional. A lei da oferta e da demanda, né? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, mas tendo dúvidas, é só vocês deixarem no comentário aqui embaixo que eu venho responder cada um de vocês, tá bom? Um grande beijo e peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem essas informações e também estejam sempre presentes aqui para estar acompanhando os nossos próximos conteúdos postados, ok? Muitíssimo obrigada e até breve!